Olá pessoal, tenha uma causa para lutar, ou seja, acredite que você, nessa geração, possui uma missão de realizar algum feito que vai trazer uma mudança memorável na história. Eu estava vendo a palavrinha causa e a sua definição, ela diz o seguinte: desejar acontecer uma causa através de ações que ainda não foram determinadas. A causa está baseada numa manifestação de um propósito ainda inexistente e que corre para um meio tentando encontrar adeptos para se manifestar. Então, a causa em realizar algum feito que marcará a história, ela é algo muito pessoal, pois a pessoa em si ela irá notar que precisa ser feito algo e ela não verá ninguém disposta a fazer. Então ela acabará sendo impulsionada a realizar e entregar toda a sua vida para que ocorra realmente a realização. Eu estava vendo a história de Jeremias, o profeta, e notando o contexto de Israel, nós iremos ver que o povo estava vivendo de uma maneira contrária à vontade de Deus. E Deus estava querendo que o povo se arrependesse. E as pessoas responsáveis ali, elas estavam entregando mensagens erradas. Elas declaravam que estava tudo bem, paz, paz, e não estava em paz. Jeremias é impulsionado ao descobrir o coração de Deus que ele precisava alertar as pessoas sobre o arrependimento. Então ele entregou toda a sua vida nessa causa. Por exemplo, olha lá, Jeremias capítulo 11, versículo 20, fala assim: mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Jeremias passou a vida toda entregando a mensagem de Deus para que o povo se arrependesse e voltasse para o Senhor. Coisa que não ocorreu, mas ele foi fiel à causa que ele tinha em seu coração. Então, todos possuem uma causa para lutar. Alguns serão pioneiros, que eles serão os primeiros a realizar algum feito, e outros serão adeptos desses pioneiros. Eles olharão, sentirão que é a mesma causa que eles têm e eles se ajuntarão para uma força maior. Você pode notar isso na vida de William Wallace, retratado no filme Coração Valente. Você vai notar que a Escócia ela estava sendo oprimida pela Inglaterra. E houve um pioneiro que se levantou como libertador do povo, que foi o William Wallace. E as outras pessoas ficaram adeptas e conseguiram a libertação da Escócia. Então, atualmente, você precisa ficar muito esperto, porque o mundo irá jogar um monte de mensagens para você, como se sacrifique no trabalho, ganhe dinheiro, compre a casa dos seus sonhos. Todas essas coisas, isso vai parecer ser uma causa, mas no fundo é uma causa egoísta, onde você gasta toda a sua vida, toda a sua juventude lutando por algo egoísta para si que não causa nenhuma mudança na história. Então, lembre-se, os homens são lembrados pelos atos que fazem na terra, influenciando gerações. Assim eles são lembrados. Se você olhar o filme Troia, você vai ver uma parte interessante quando Aquiles é convocado para lutar. E aí um menino chega perto dele e diz: você vai lutar com aquele grande guerreiro? Eu não lutaria com aquele grande guerreiro porque eu sentiria medo. E Aquiles olha para ele e diz: por isso o seu nome nunca será lembrado na história. Ou seja, precisa se fazer atos e realizações ainda não feitas para que o seu nome seja gravado na história. E se você estudar todas as civilizações, o contexto todo delas, você irá lembrar que cada civilização foi marcada por aquilo que eles realizavam. Então, os cananeus, se você estudar, são os deuses, os sacrifícios que eles faziam, às vezes até dos próprios filhos. Babilônia, um grande império, onde ele conquistava os povos, mas ao mesmo tempo ele misturava esses povos. A Grécia, os filósofos, grandes pensadores. Você irá pegar Roma e todo aquele império militar, e você vai pegar, por exemplo, a nação dos judeus. Você vai ver que era uma nação voltada a Deus, que caminhava com Deus e tiveram história com Deus, e nelas tiveram homens como nós que marcaram a história deles na terra com Deus. Davi, Samuel, Moisés, Josué, que são chamados os heróis da fé. Então, cuidado, se você não tiver uma causa, se você não tiver uma luta no seu dia a dia, devagar você irá definhar. Por quê? Porque você acabará entregando as suas forças em algo que não tem propósito algum. Se você assistir o filme
Os Três Mosqueteiros, você irá ver que os Três Mosqueteiros estavam na Inglaterra e eles eram muito famosos, tinham muita história. E aí surge a figura do D'Artagnan, um jovem que vai até esses Três Mosqueteiros pelas causas e pelas histórias que eles já fizeram em suas carreiras. E quando ele chega e encontra os Três Mosqueteiros, eles estão no bar, bebendo e acabando com a sua própria vida. Então ele pergunta, por que vocês estão aqui? E eles dizem, não há causa para lutar. Eles não tinham uma luta para conquistar. E eles estavam parados, eles não tinham propósito na vida. E aí D'Artagnan chega e fala assim, não, não, não. Há coisas nesse mundo pelas quais vale a pena lutar e morrer. Ou seja, ele estava chamando aqueles homens para virem e acharem uma causa para lutar novamente. Então, como o Luther King fala em toda a sua vida, em toda a sua história de luta, ele diz o seguinte, se o homem não descobriu nada pelo que morrer, não é digno de viver. Ou seja, você precisa ter algo onde você vai entregar a sua vida para realizar algum feito que marcará toda a história. Eu finalizo com uma passagem da história do Winston, um estadista britânico famoso, né, que lutou muito ali na Segunda Guerra Mundial contra Hitler, e ele falava o seguinte, melhor lutar por algo do que viver para nada. Ou seja, ele via a sua vida e via a sua geração como uma geração que necessitava lutar para combater Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, a luta deve ser normal na vida de cada pessoa e cada jovem precisa descobrir a sua missão nos dias atuais e saber que um ato precisa ser feito para marcar a história da sua geração. Podemos marcar a história da nossa geração. Descubra a sua causa, vá até o fim, não desista. E como o Winston fala na sua luta, ele fala assim, não tenho nada a oferecer quando ele está falando com aquelas pessoas, né? Convidando elas para lutar. Ele, não tenho nada a oferecer senão sangue, sofrimento, suor e lágrimas. Ou seja, a luta é uma vida constante para realizar algo. Valeu, pessoal. Deus abençoe.